Então, só para que a gente tenha uma ideia, né, do pré-processamento, eu não vou entrar nessa parte, mas é necessário fazer isso, a correção geométrica, o registro, né, ou seja, o pixel, a informação matricial com a informação geográfica. Em termos espaciais e espectrais, né, a gente vai falar nessa questão do realce. Quando a gente fala realce, eu estou falando em contraste, né, digital de imagem. Quanto mais eu posso aplicar, quando eu aplico a técnica de realce, eu estou buscando uma forma de contraste, aumentar a minha variabilidade, a minha variância entre os objetos, entre os pixels, para que eu possa separar, aumentar a minha classificação a partir do maior intervalo que pode acontecer dessa técnica de realce. Então, basicamente, o que é essa técnica de realce? No domínio espectral. Quando a gente fala realce, no domínio espectral, eu estou falando realce na questão da resolução de quantas bandas espectrais eu estou utilizando, né? Que são a biblioteca espectral, né, ou seja, obtida pelo espectroradiômetro em superfície, utilizando o espectroradiômetro, similar àquela imagem que vocês viram do radiômetro, só que em vez de um radiômetro, utilizando o espectroradiômetro. O domínio espacial, e aí a gente vai vendo algumas técnicas de realce. Novamente, o realce é no sentido de aumentar o contraste. Essa aqui é a imagem do Landsat, né? Aqui já aplicando filtro, né? Uma máscara, quando a gente fala filtro, máscara, passa alta, que é uma técnica, né? Ou seja, de alta frequência, e nesse caso a gente está olhando muito a questão de contornos, né? Ou seja, a parte geométrica. Eu poderia utilizar um filtro passa baixa, que aí eu estou olhando uma média ponderada, estatisticamente, para destacar essa variação, esse realce na imagem. Aqui o direcional, né, ou seja, olhando esses contornos, mas olhando um pouco, já passando algumas questões mais de textura para facilitar nesse mascaramento. Aqui o Sobel, né, ou seja, olhando a direção desses contornos, e a manipulação de contraste, como eu tinha falado, é uma técnica matemática, ou seja, a partir de uma equação matemática aplicada sobre essas imagens, basicamente eu estou, após o processo de contraste, se vocês verem aqui no lado esquerdo do canto inferior da imagem, a concentração dessa gaussiana, né, dessa curva normal aqui dos pixels da imagem, que representa essa imagem X, e aqui aplicando, né, matematicamente em cima de cada pixel dessa imagem, eu estou ampliando aqui a minha curva gaussiana, a média dela, né, ela aumentou essa média, a distribuição em termos estatísticos dela, aumentou o intervalo, ou seja, a minha variância aqui aumentou, e com isso o meu contraste também aumentou. Então aqui, por exemplo, vocês veem a banda 3 do Landsat sobre Brasília, né? E aqui a banda 3 realçada, utilizando aquele método matemático para aumentar esse contraste. Porque, no fundo, o que a gente busca em sensoriamento remoto é o contraste, aquilo que chama mais atenção, ou seja, de eu separar, né, de eu segmentar, de eu fracionar, de eu classificar esses pixels, e aqui é apenas um algoritmo, ou seja, um modelo conceitual matemático, para que eu possa ver a diferença, né? Eu sinto muito mais atentado a ver mais objetos e a diferença entre esses objetos, ou essas classes, quando eu vejo a imagem realçada. É como o cérebro humano, aquilo que a gente tinha falado, ele olha a classificação, ainda que não é uma forma de classificação, mas ele é mais olhado para ver contornos, curvas, grupos, né? Então, o cérebro humano é mais rápido nesse processamento, olhando a imagem do lado direito, a imagem realçada. E a análise, né, dos dados que foi feita aqui para melhorar essa classificação desses grupos, foi utilizando apenas uma técnica matemática de esticando, né, como se eu tivesse aqui uma corda e fosse esticando essa corda para aumentar o meu intervalo e, com isso, separar os objetos que estariam. Não houve nenhuma alteração na imagem do ponto de vista de refletância ou de resposta dessa radiância vindo desses objetos. Houve um artifício matemático estatístico
para melhorar a visualização e a classificação dos objetos que fazem parte dessa imagem. Uma outra técnica é RGB, que a gente utiliza cores, né? Ou seja, para facilitar a combinação de cores primárias e secundárias, para você fazer essa classificação, nesse caso, podia ser supervisionada ou não supervisionada, para obter objetos com mais informações. Por exemplo, vocês veem aqui, através de 3 bandas espectrais, utilizando o R, a banda 5 como o vermelho, a banda 4 como o verde e a banda 3 como o vermelho, né? São as 3 cores primárias e que entre elas, né, ou seja, a correlação entre elas aqui vai me dar cores secundárias como o ciano, o magenta e o laranja. Mas se vocês percebem, essa é a análise aqui, é a classificação RGB já aplicada sobre a imagem, onde a mata-galeria no Parque Nacional de Brasília ganha destaque. Essa área mais verde aqui, ela representa a mata ciliar, a mata-galeria próxima às áreas de cerrado. E as áreas aqui em magenta, elas representam áreas de solo exposto, ou seja, eu tenho menos vegetação, e o verde mais destacado aqui é exatamente a floresta ciliar ou a floresta mata-galeria, e os cerrados, diferentes tipos de cerrado, eles estão a cor verde aqui, em tons de verde, variando aqui a intensidade, separado das áreas de solo exposto. Com isso, essa classificação melhorou do ponto de vista visual do que se eu fosse tomar essa classificação por bandas individuais, né? Esse é o lado positivo da técnica de classificação.